Gente, boa tarde mais uma vez, né? Boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui na nossa aula de hoje. Hoje nós vamos fazer uma coisa bem diferente. Eu tinha dito a vocês que eu ia fazer procedimento para vocês verem, só que está um pouco complicado. Eu estou no interior, eu estou ilhado, está chovendo direto, não estou conseguindo voltar, certo? Aí também chovendo, como é que consegue modelo? Aí outra complicação, certo? Mas hoje eu vou dar o passo a gente vai recapitular o que a gente viu na aula passada e vocês vão ter o passo a passo dos procedimentos que a gente vai trabalhar, tá? A gente já vai estar anotando o passo a passo todo bem bonitinho de todos os procedimentos, para quando a gente estiver em aula não ficar tão complicado. Aí eu quero saber de vocês, se vocês lembram o que foi que a gente viu na aula passada, para saber se vocês estão antenadas, ligadinhas nas aulas. Os tipos de química. Alcalino. Ácido. Ácidas, o que mais? Sobre as químicas alcalinas. Tem Os nomes são difíceis. Tem a família dos hidróxidos e dos tioglicolatos, não é isso? Isso. As escovas ácidas, as escovas de formol. A gente viu como tudo isso age no fio de cabelo. Hoje eu vou passar um videozinho para vocês mostrando mais ou menos, falando um pouco mais, esclarecendo essas questões dos ácidos, porque quando a gente escuta por outra voz, pode ser que a gente entenda melhor, certo? Uhum. Então eu vou pedir para o Elmo liberar aqui o vídeo para vocês, e quando a gente retornar, a gente vai para os passo a passos, tá? Espero que eu consiga assistir, né? Que da outra vez eu não consegui, então. Kelly, tu vai pra tela. Tu tá na tela grande, é? Ou tu tá vendo Tô na quadradinhos? Eu tô na tela que tem 4. Tem eu, você. Passa pro lado que vai ter uma tela grande. Pronto, ficou só você. Pronto. Quando ele começar o vídeo, vai ficar nessa tela grande, aí você vai conseguir ver só o vídeo, tá? Ou então, se tu não conseguir ver de início, tu vai pra tela que tem 4, aí tu clica 2 vezes onde tá passando o vídeo e depois tu volta pra tela grande. Ok? Certo. Ok. Deixa eu só falar com ele para ele passar. Ele já tá entrando para passar, tá? Elmo, pode passar, tá? Pronto, Paulo, liberar agora, viu? Tá, ok, obrigado. Meninas, prestem atenção, tá? Porque ela explica muito bem. Todo mundo tá conseguindo ver a imagem da mulher logo de cara? Sim. Ok. Todo mundo pra tela grande, tá? Para conseguir ver. Sem áudio, Elmo. Pera, faltou o áudio. Pardon, monsieur. Para quem não me conhece, eu sou Juliana Prudente, eu sou terapeuta capilar e tricologista. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante polêmico que vocês me pedem muito, que é sobre químicas capilares de alisamento. Quais são as opções, né, que a gente tem no mercado? Quais são as opções éticas? Quais são as opções não éticas? Enfim, vamos falar sobre esse assunto. Vamos comigo. Bom, antes da gente começar a falar sobre química capilar, eu preciso explicar para vocês que nós temos 2 grandes grupos, tá? Nós temos o grupo das químicas ácidas, com pH lá girando em torno de 1 e 2,
que são as progressivas, selantes, botox, realinhamento, escova de aminoácido, que eu vou explicar para vocês melhor, escova de carbocisteína, realinhamento orgânico, realinhamento vegetal, escova da maçã, escova de verniz, escova de chocolate, tem infinidade de nomes, tá? Existem até alguns profissionais que chamam de cauterização e na verdade não é uma cauterização, tem uma química ácida dentro, mas enfim, isso eu vou explicar mais lá na frente. Esse grupo, química ácida. O grupo de K, que é o grupo das químicas alcalinas, né, que são os tioglicolatos de amônio, o tioglicolato de ANP, que é o aminometilpropanol, os hidróxidos, guanidina, sódio, lítio, estão nesse grupo de K. Então temos esses dois grandes grupos. Temos uma química que eu comecei até a falar ultimamente, que é o ENE, que é o ácido piredálico, o pirangalol, que ele tem um pH em torno lá de 3,5, então é considerado um pH ácido. Só que ele não tá nesse grupo de química ácida, tá? Eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre ele. Ele tá intermediário, digamos assim. É uma química que tem peculiaridades específicas, inclusive existe incompatibilidade dela. Se você tiver o cabelo, se você for enesada, né? Se você tiver ENE no cabelo, você não pode aplicar uma progressiva por cima, nem uma química alcalina por cima, né? O caso é mais específico. Bom, vamos começar falando sobre as químicas ácidas, tá? Os compostos mais utilizados na indústria cosmética, eu não tô falando aqui de Anvisa, tá? Esquece um pouco a Anvisa, depois eu explico a questão da vigilância, né? Das normas, né? Do que é certo e o que é errado. A indústria cosmética aqui no Brasil ainda utiliza formol, ácido glioxílico, glutaraldeído, oxoacetamido de carbocisteína, glioxiloil de carbocisteína. Então, são os ativos normalmente encontrados nas químicas ácidas. Esses ativos sempre em conjunto com ácido acético, ácido lático e outros ácidos para ajudar na estabilização do pH, no pH mais baixinho. Só que esses outros ácidos, eles não alisam, tá? Eles são utilizados em cosméticos no geral. E aí muitas vezes vocês se confundem, ou os próprios profissionais também são confundidos com isso e acaba passando informação incorreta, ou quer enganar também o cliente e acaba dizendo que é escova de ácido lático, escova de ácido acético. Ácido acético, ácido lático, são estabilizantes de pH. Eles não alisam o cabelo. Eles não formam película ácida ao redor do fio, tá? Esses ativos são utilizados em vários cosméticos, com outra função. Os ácidos normalmente que são utilizados, os ativos são utilizados para agir como química ácida, como progressiva, para polimerizar o fio e envelopar esse fio, são formol, glutaraldeído, ácido glioxílico, oxoacetamida de carbocisteína, glioxiloide de carbocisteína, são esses. Então, quando um profissional cabeleireiro for dizer para você que a escova progressiva que ele está propondo você fazer tem ácido lático na composição, você na mesma hora converse com ele e explique. Não, ácido lático não alisa. Eu quero saber qual é o ativo alisante. Vale ressaltar, gente, que quando a gente fala alisar, alisante, alisar o cabelo, para a Anvisa, eles só consideram alisantes os tioglicolatos e hidróxidos, tá? As químicas ácidas não são consideradas pela Anvisa como alisantes, são consideradas como redutores de volume, redutor de frizz, né? Mas a gente acaba falando que alisa, porque na prática o formol alisa, na prática o ácido glioxílico alisa. Então a gente acaba falando esse termo para todas essas químicas, ok? Bom, e como as químicas ácidas funcionam, reagem no nosso cabelo, tá? O formol e os derivados, né? Eles são utilizados como conservantes. Inclusive o formol é muito utilizado em cadáveres, né? Para conservar cadáveres. Então o que ele vai fazer no nosso cabelo? Ele vai conservar o nosso cabelo, né? Digamos assim. Ele vai imobilizar estruturas internas do nosso cabelo. Nesse processo vai acabar degradando muitas estruturas. Ele não vai agir exatamente como os tioglicolatos, quebrando, remodelando as estruturas, as pontes de sulfeto. Não é assim que funciona. Mas ele vai degradar estruturas internas do nosso fio e vai polimerizar o nosso fio. Vai acontecer uma reação química do formol, do ácido, com a nossa fibra capilar, onde vai ser formado um filme ao redor do fio. E é por causa desse filme que o cabelo fica com um brilho surreal, ele fica com
né? O visual dele, você fica impressionado. Mas é uma coisa altamente plastificada, o cabelo fica semelhante, inclusive, a um cabelo de boneca. A oxocetamida de carbocisteína, o glioxilail de carbocisteína, que a gente ouve muito falar aí, a escova de carbocisteína ou até a escova de aminoácido, são os únicos ativos liberados pela Anvisa atualmente, ácidos, que têm ação de redução de frizz, que têm ação de reduzir um pouco o volume. Só que como o seu ativo, ele tem algumas peculiaridades que os cabeleireiros, os profissionais que fazem esse tipo de química não gostam, como por exemplo a reação desse ativo juntamente com o calor, né, do secador e da prancha principalmente, pode desbotar, pode queimar a cor do cabelo. Por quê? Porque esse ativo ele vai agir na pigmentação externa da fibra, queimando, degradando, oxidando essa coloração. Então, o cabelo pode ficar com a cor mais queimada, pode abrir alguns tons. O cabelo louro pode ficar, o cabelo se for louro platinado, ele pode ficar mais amarelado. O cabelo castanho, ele pode ficar avermelhado. Então, os profissionais cabeleireiros não gostam muito de utilizar a progressiva, bonitinha, lá, liberada, oxocetamida, nananana. O que a indústria cosmética faz para neutralizar um pouco essa reação indesejada, né? Por todo mundo, tanto pelos clientes quanto pelos profissionais cabeleireiros. Adicionam ácidos na composição dessa química. Então, essa química, ao invés de ser de oxocetamida de carbocisteína, ela tem um ácido glioxílico lá em conjunto, ela tem um glutaraldeído em conjunto, ela pode ter um formol em conjunto. E aí, a partir desse momento, né, a partir do momento que é adicionado esses ativos que não são liberados pela Anvisa na formulação da química lá bonitinha que é liberada pela Anvisa, ela acaba se tornando uma química ilegal, uma química que não é aprovada pela Anvisa, porque ela tem esses outros ativos para meio que dar uma ajuda à oxocetamida, para meio que neutralizar os efeitos indesejados da oxocetamida de carbocisteína. Uma outra questão muito comum, muitas vezes a química lá tá toda legal, tem sua oxocetamida toda bonitinha, os próprios profissionais cabeleireiros, não estou dizendo aqui que são todos, óbvio, existe sim muita gente que trabalha com a ética, mas tem muita gente que, como em todos os lugares, né, como até na terapia capilar a gente vê gente com ética e gente sem ética. Muitos cabeleireiros fazem o quê? Compram lá sua progressiva bonitinha, oxocetamida, lá, e aí adiciona ácido glioxílico, adiciona formol. Então, não necessariamente a culpa é do fabricante. Então, existe de fato nesse mercado cosmético de progressivas, há alguns anos principalmente, né, após as suspensões da Anvisa desses ativos, existe meio que uma prática, né, das indústrias cosméticas, dos profissionais cabeleireiros, não são todos, acredito que a maioria não faça isso, né, existem as empresas corretas, as empresas que trabalham certinho, e existem também os profissionais que estão lá batalhando no seu dia a dia, trabalhando com o que gosta, melhorando a autoestima das mulheres. Mas existe muita gente que trabalha sem ética e que faz, de fato, por debaixo do pano, essas potencializações, digamos assim, das químicas capilares. Então, tem profissionais, por exemplo, que tem lá sua oxocetamida de carbocisteína, na hora que vai aplicar no cabelo, mistura com uma outra progressiva que tem um teor de ácido glioxílico lá altíssimo, de 30%. Mistura na oxocetamida, passa no cabelo, pronto, o cabelo fica liso e maravilhoso. Na hora que a cliente pergunta, qual é a química que você vai usar? É essa aqui. Aí mostra lá a oxocetamida de carbocisteína, toda bonitinha na Anvisa, liberada, grau 2, toda fofa, certo? Isso acontece muito. A minha proposta aqui é mostrar para vocês, clientes finais, né, mulheres que vão no salão de beleza, que vão alisar os seus cabelos, que percebam essas situações e conversem com os cabeleireiros de vocês, busquem profissionais competentes, profissionais sérios, que não vão enganar vocês. Lembrando que o risco das químicas ácidas é altíssimo, a gente tem riscos aí o pH do produto. Tem um outro detalhe, a Anvisa, ela libera a oxocetamida de carbocisteína, né, as progressivas ácidas, com pH no mínimo de 2. Na prática, não é isso que funciona. O último teste que eu fiz com uma progressiva muito utilizada no mercado,
progressiva à base de oxacetamida de carbocisteína. O último teste que eu fiz, o pH deu 0,75. O pH tinha que estar no mínimo 2. Então isso é muito perigoso para a sua saúde do couro cabeludo e do fio. Você pode ter uma queimadura no couro cabeludo, você pode ter queda capilar, você pode ter uma reação alérgica importante, você pode ter um problema respiratório, você pode ter um corte químico. Então o risco que você corre é imenso. Agora nós vamos falar sobre o outro grupo, químicas alcalinas. No grupo das químicas alcalinas, nós temos duas divisões. Temos os tioglicolatos e temos os hidróxidos. Os tioglicolatos, eles são menos potentes, tem um grau de alcalinidade menor, né? A gente tem dentro dos tioglicolatos os principais amônio, que é o tioglicolato de amônio, e o tioglicolato de AMP, que é o aminometilpropanol. O aminometilpropanol, que é o AMP, ele é o mais fraquinho de todos, mas tem um resultado, ele promove um resultado bem bacana, tá? Principalmente em cabelos caucasianos, que são os cabelos ondulados, consegue promover um alisamento bem eficiente. Os cabelos mais crespos, ele tem um pouco de dificuldade, tá? Como a amônia também tem um pouco de dificuldade. Mas a gente consegue um resultado de redução de volume muito bom com os tioglicolatos. A gente consegue um alisamento, dependendo da curvatura e da espessura do fio, também muito bom. E é uma química que, apesar de o profissional precisar dominar, porque o risco de corte químico é alto, é grande, se o profissional não souber, não tiver manejo com a química, é uma química que promove um resultado bem legal e o melhor, é definitivo, né? Então, o alisamento com tioglicolato, você alisou, o cabelo alisou. Você só vai fazer retoque de raiz. Você não vai, inclusive, encostar na hora do retoque, você tem que proteger, tem todo um passo a passo importante que precisa ser seguido. Os hidróxidos, eu particularmente não gosto, tá? Os hidróxidos são químicas bem alcalinas, são químicas bem potentes, normalmente utilizadas em cabelos bem crespos. Os hidróxidos, o mais comum é a guanitina, ela retira a estrutura do fio, então o fio fica meio que mole, sem esqueleto, né? É a minha visão. E o grau de corte químico é muito elevado, né? O percentual de corte químico em guanidina, em hidróxido, é muito elevado. Existe uma incompatibilidade muito grande de hidróxido com tioglicolato, então você não pode fazer transição sem esperar o cabelo crescer, porque o risco de corte químico é muito grande. Se encostar, pode dar problema muito sério. Inclusive, se você misturar o composto, o ativo químico do hidróxido com o do tioglicolato, vira um creme depilatório. Esse creme depilatório que a gente utiliza no corpo, né, pra cortar os pelinhos, pra tirar os pelinhos. Se você misturar, vira um creme depilatório. Então, não tem como brincar com isso, tá? Hidróxido, quem faz hidróxido fica no hidróxido. Se quiser fazer transição, tem que esperar o cabelo crescer. Se não quiser, continua no hidróxido. Outra química que ultimamente eu tenho ouvido muito falar, é uma química que aqui em Salvador eu não recebo muitas clientes no Raiz Paz. Pelos meus estudos, o que foi que eu concluí sobre ela, tá? É o Enê, ela é a base do ácido pirogálico ou pirolgalol. O pirolgalol, ele é proibido em alguns países, tá? Aqui no Brasil ele não é proibido. Existem estudos que apontam que o pirolgalol, em determinados níveis de pH, pode ser capaz de promover uma reação, uma mutação no nosso DNA. Por conta dessa ação, em alguns países, eles resolveram proibir, né? Lembrando que nos Estados Unidos, na Europa, quando existe qualquer especulação de que um produto faça mal para a saúde, imediatamente eles suspendem o ativo do mercado. Aqui no Brasil não é assim que funciona, né? A gente tem as nossas leis, as nossas regulamentações, mas enfim, o pirolgalol é utilizado aqui. O pirolgalol normalmente é utilizado na faixa de pH de 3,5, que não é a faixa, né, perigosa, mas assim, a gente precisa ver, ter certeza que aquele produto realmente tem aquele pH, enfim, tem uma série de coisas que a gente precisa estudar melhor, tá? O pirolgalol, pra mim, ainda é um mistério. Ele é um produto que alisa e é um produto que colore ao mesmo tempo. O que eu encontrei nas minhas pesquisas, né? Normalmente o Enê, ele tem sais metálicos na composição e o ácido pirogálico, outros ativos também, mas eu vou falar desses dois principais. Os sais metálicos são responsáveis pela coloração no momento da aplicação do Enê.
Só que os sais metálicos promovem uma oxidação na fibra, né? Então a gente tem uma certa oxidação interna no córtex do cabelo. E o ácido pirogálico, ele vai formar essa capa ao redor do fio, fazendo com que o fio fique mais liso, né, mais esticadinho, e fazendo com que o fio fique com bastante brilho. A ação do pirogalol é progressiva, então você precisa ficar aplicando algumas vezes até conseguir o efeito desejado. E a partir do momento que você conseguir o efeito, você vai fazendo um retoque de raiz. Química capilar, ela sempre vai prejudicar a sua fibra, a saúde da sua fibra. Mas assim, eu entendo bem que muitas vezes a estética, ela prevalece. E você precisa de fato se sentir bem. Então, se você não está satisfeita com a textura do seu cabelo, com a curvatura do seu cabelo, você tem todo o direito de alisar. Agora, a dica que eu dou para vocês é procure profissionais experientes, profissionais éticos, para vocês não se prejudicarem, não terem corte químico, não terem queimadura no couro cabeludo, e busquem sempre pesquisar o registro da química que você vai utilizar na Anvisa. É importante que esse ativo, que essa química, ela esteja ativa, com seu registro ativo na Anvisa. É importante que essa química seja registrada grau 2. Né? A gente tem um mundo de químicas capilares, de progressivas, que quando você vai na Anvisa, o registro está lá grau 1. Grau 1 não pode alisar. Então, se ele está alisando o seu cabelo, ele tem um ativo ilícito escondido na fórmula. Então, pesquisem bastante e busquem um profissional competente que vai analisar o seu cabelo, que vai fazer um teste de mecha, que é importantíssimo, para ver se não existe até uma incompatibilidade da química que ele está pensando em utilizar com a química antiga que você utilizou. Enfim, foquem nessas atitudes, tomem essas atitudes para vocês conseguirem ter o cabelo que vocês sempre quiseram, com riscos mínimos, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Dá um like aqui no vídeo se você curtiu, se inscreve no canal e ativa as notificações se você ainda não fez. Gente, boa tarde, né, de novo. Temos uma aluna aqui. Liguem as câmeras de vocês para me ver todo mundo, porque eu acho que entrou mais alguém. Liguem as câmeras de vocês. Foi a Amanda. Amanda, boa tarde. A gente estava vendo novamente a questão das químicas, tá? A gente viu aí algumas coisas bem diferentes. Quando a gente vê por um ângulo diferente, a gente vê que as coisas mudam. Nós vimos aí a mesma coisa. Temos duas classes de alisamentos, tá? Das nossas químicas, que são os hidróxidos e os ácidos, que é os alcalinos e os ácidos. Aí, lá nos alcalinos, nós temos os hidróxidos e os tioglicolatos. Lá nos ácidos, nós temos vários tipos de ácidos que vão trabalhar a questão do alisamento. E também a gente ainda tem o pirogalol, que é o que a gente conhece como rena, tá? É o principal ativo da rena, que ele tanto alisa como colore. Deixa eu só tirar algumas dúvidas do vídeo que com certeza a gente teve. Por que ela fala no vídeo que existe uma diferença de alisamento e alisante? Alisamento, gente, é o procedimento, tá? É o procedimento que a gente faz. E alisante é a química. Alisante é a química que é feita. O que é considerado como alisante é só os tioglicolatos e hidróxidos. As químicas ácidas não são consideradas alisamento. Elas são consideradas redutoras de volume. Por isso que eu digo a vocês, essa questão do alisante e da escova inteligente, tanto faz ser de ácido como de formol, tá? Existe essa diferença, elas são só redutoras de volume. Paulo, pode ser que alise? Vai acontecer em algum momento dessas químicas alisarem, mas podem ser que elas também não alisem, tá? Então a gente tem que vender essas químicas como redutoras de volume. Até aqui tá dando para entender? Tá. Ela também falou bastante sobre os tipos de ácido das progressivas, que nós temos o ácido glicosílico, o ácido lácteo, o ácido acético. Todos esses são ácidos que
potencializam o alisamento. Só que o que é que as pessoas fazem? Acrescentam algo mais nas progressivas. Isso acontece com todo profissional? Não, tá? Tem profissionais que trabalham realmente com o produto puro, sem nenhuma adição de nenhum ativo. Aí o que é que acontece? Você tem seu progressivo e você adiciona mais formol, ou você adiciona mais carbocisteína. Seu alisamento a sua progressiva vai ficar mais potente, mas também vai ficar mais perigosa, tá? Vai ficar mais perigosa para o couro cabeludo, para a nossa saúde, para o fio de cabelo. Então, vamos trabalhar com o produto puro, sem adição, tá? Se ele já foi processado para trabalhar daquela forma, então vamos trabalhar daquela forma. Nas químicas que a gente viu da aula passada, a gente não falou sobre o pirogalol, que é o principal ativo da rena, do Enem. Por que a gente não falou nisso? Porque é um procedimento mais antigo, certo? É muito difícil da gente encontrar modelos para fazer isso. Mas a gente vai entender como é o funcionamento. A rena, ela tanto vai alisando como colorindo o cabelo ao mesmo tempo. Só que isso não acontece da primeira vez. Você tem que fazer progressivamente. Eu conheço pessoas que fazem esse processo 2 vezes na semana, aí pula para 1 vez a cada semana, aí vai aumentando o intervalo de tempo, porque ela precisa realmente ser reaplicada várias vezes, tá? Alguma dúvida até aqui? Não. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar, tá? Agora vamos começar a fazer nosso passo a passo das químicas. Hoje nós vamos fazer pelo menos de 2 a 3, tá? Vamos começar aí com as químicas alcalinas, que é o tioglicolato de amônia. Escrevam aí. Passo a passo do tioglicolato de amônia. Aí vocês vão colocar entre parênteses alisante, que é o alisante, o nosso conhecido alisante, tá? Tioglicolato de Amônia. Tioglicolato de amônia, que é o mais conhecido, tá? Que é o nosso alisante. Mas ele pode ser de AMP, ele pode ser de monoetanolamina, o tiolactato, tá? Ele pode ser de qualquer um desses. Mas hoje a gente vai falar sobre o de amônia, que é o que a gente vai utilizar. Aí vocês vão colocar assim, ó. Produtos utilizados no processo. Produtos utilizados no processo de alisamento definitivo ou relaxamento. Aí vocês vão colocar aí, ó, o produto é o alisante, podem colocar alisante e neutralizante. Alisante e neutralizante. Por que eu falei para vocês que seria o alisamento definitivo e o relaxamento? Porque vai utilizar o mesmo produto para os dois processos. Na verdade, a gente ainda vai usar esse mesmo produto para o terceiro processo, que é a permanente afro. Mas isso eu vou deixar para falar depois, tá? Porque senão vai confundir bastante a cabeça de vocês. Então, vamos colocar aí o nosso primeiro procedimento. Relaxamento.
Gente, o relaxamento, para quem não conhece, é aquele procedimento que a gente faz com alisante para poder, para poder fazer uma redução de volume ou até mesmo um alisamento, tá? Isso é feito com alisante, aí dependendo do cabelo, vai alisar de primeira e ele é definitivo, ele não volta. Ele não é uma escova progressiva que sai, ele só sai com um corte, tá? O nosso primeiro passo é o relaxamento, que é o início de tudo. Vão ter pessoas que não gostam da escova definitiva, elas querem apenas um relaxamento, que é apenas uma redução do cabelo, tá? Primeiro passo do relaxamento, lavar os cabelos. Lavar os cabelos com shampoo anti-resíduos. Segundo passo, fazer o teste de mecha. Por que a gente vai fazer o teste de mecha com cabelo limpo? Para saber a resistência do fio, tá, gente? Para saber se o cabelo, até onde ele tem alguma química antiga, ou até onde ele tá com a raiz crescida. Por isso que a gente faz com o cabelo limpo, porque muitas vezes a cliente pode vir com o cabelo escovado. Aí não tem como ter noção até onde nós vamos parar nessa química, tá? Segundo passo, fazer o teste de mecha. Terceiro passo, secar, ou a gente faz o teste de mecha. O terceiro passo, o cabelo tem que estar 100% seco, ou seja, secar 100% os cabelos. 100%. Depois de secar 100% os cabelos, o quarto passo, aplicar o creme alisante. Aplicar o creme alisante, respeitando 1 centímetro do couro cabeludo. Quando a gente fala isso, a gente já subentende-se que o produto não pode pegar no couro cabeludo da cliente, tá? É totalmente inaceitável que esse produto pegue, encoste no couro cabeludo da cliente. Paulo, mas se acontecer, limpa. Não deixa o produto lá no couro cabeludo da cliente. Porque como é que ele funciona? Quando esse produto entra em contato com a pele, ele vai abrir mais os poros. Se ele abre, ele vai expulsar o fio. Ou seja, a gente vai ter um corte químico, tá? A gente vai ter um espinhamento da raiz e esse cabelo vai quebrar. Último passo, qual foi? Aplicar Quarto o creme passo foi aplicar o alisante, creme. respeitando os centímetros do couro cabeludo. Pronto. Quinto passo, esperar o tempo de pausa de, no mínimo, 40 minutos. Aí vocês me perguntam, Paulo, isso tudo, esse tempo todo, gente, o produto precisa ter a ação dele. Por isso que nós vamos trabalhar com produtos de qualidade, que é para a gente ter certeza de que esse cabelo vai resistir o tempo certo do produto, tá? Após a gente esperar a pausa, nós vamos para o próximo passo. Testar se o cabelo está pronto para a nova modelagem. Testar se o cabelo está pronto para a nova modelagem.
Isso a gente vai ver na prática, tá? Esse testezinho, para saber se ele está pronto ou não, para poder fazer a modelagem. Paulo, e não é um tempo só para todos os cabelos? Não, gente. Cada cabelo vai ter o seu tempo de ação. Vão ter cabelos que vão estar prontos nos 40 minutos, mas vão ter cabelos que vão estar prontos com 1h30. Depende muito de cada cabelo, tá? Após fazer esse teste, o próximo passo: alinhar com a costa do pente todo o cabelo. Alinhar com a costa do pente todo o cabelo. Quando a gente fala em alinhamento, a gente está falando em alisamento, tá? Quando a gente fala em alinhar, a gente vai alisar com a costa do pente o cabelo. Próximo passo: após alinhar o cabelo, temos uma pausa de mais 10 minutos. Por que essa pausa é importante? Que é para o cabelo acostumar com a sua nova forma, tá? Próximo passo. Oi? A pausa de quantos minutos? 10 minutos. 10. Próximo passo. Retirar 100% o alisante com água corrente. Retirar 100% o alisante com água corrente. Ou seja, a gente vai para o lavatório e dá-lhe água nesse cabelo até que sair todo o produto. Gente, como é que a gente sabe se retirou 100% o alisante? Quando você passa a mão por cima do cabelo com o alisante, ele tá liso, tipo oleoso. Ele desliza. Quando não tem mais produto, ele fica como se fosse mais áspero. Você já não sente mais aquele cabelo escorregando, deslizando. Você já sente uma aderência melhor, tá? Após retirar 100% o alisante, tem o próximo passo. Aplicar o neutralizante mecha a mecha. Sempre que a gente for aplicar o neutralizante, a gente tem que continuar penteando o cabelo, tá? Aplicou uma mechinha, penteou. Aplicou a próxima mechinha, penteou. Para poder ele já manter aquela forma. Como a gente sabe, o alisante ele desliga as pontes de sulfeto e dá uma nova forma. O neutralizante vem e religa. Então, para ele continuar lisinho, a gente tem que continuar nessa intenção de deixar o cabelo alinhado, tá? Bota o creme dentro. Após aplicar o neutralizante, vem o próximo passo. Esperar uma pausa de 20 minutos, no mínimo. Esperar uma pausa de no mínimo 20 minutos. Após essa pausa, vem o próximo passo. Retirar 100% o neutralizante. Após a gente retirar 100% neutralizante, vem o próximo passo, gente, que é finalizar o cabelo.
Aí você vai escovar ou pranchar. Aí depende de você, a finalização. Finalizar o cabelo. Já já a gente vai ver que tem um outro procedimento que é muito parecido, só que a gente precisa mudar algumas coisas. Vocês vão ver na prática isso, tá? Nosso próximo procedimento, escova inteligente de formol. Deixa eu ferver um pouquinho dentro. Escreveram? Escova inteligente de formol. Só um instante, Paulo. Escova inteligente de formol. Pronto. Lavar o cabelo com shampoo anti-resíduos. Primeiro passo. Gente, a escova inteligente de formol não precisa fazer teste de mecha, tá? Porque ela já é compatível com tudo. Então, depois de lavar o cabelo com shampoo anti-resíduo, a gente vai secar 90% do cabelo. Ou seja, seca quase todo. Secar 90% do cabelo. Após você secar 90% do cabelo, a gente vai aplicar o nosso ativo. Ou seja, a escova inteligente. A gente aplica mecha a mecha, com mecha fina, também respeitando 1 centímetro da raiz. Aplicar escova inteligente, mecha a mecha, respeitando 1 centímetro da raiz. Mechas finas. Após você aplicar, você espera o tempo de pausa de no mínimo 20 minutos. Ou seja, a escova inteligente não precisa de muito tempo a ação dela. Espera a pausa de 20 minutos. Espera a pausa de no mínimo 20 minutos. Após a pausa de 20 minutos, você vai secar 100% o cabelo. Secar 100% o cabelo. Secar 100% o cabelo. Depois de você secar 100% o cabelo, você vai pranchar mecha fina de 10 a 15 vezes. Pranchar mechas finas de 10 a 15 vezes. Aí, gente, vocês botam entre parênteses. Exceto com a chapinha Extreme. A chapinha Extreme não dá certo, tá? Ela é de, no máximo, 4 a 5 vezes. Exceto com a chapinha Extreme. É no máximo de 4 a 5 vezes. Porque, gente, a chapinha Extreme ela é muito quente mesmo.
Se você passar 10 vezes no cabelo, esse cabelo vai danificar, tá? E olhe lá se ele não romper. Ela é quente demais. Depois de você terminar a sua chapinha todinha feito mechas finas, vem o próximo passo. Retirar o produto. A escova inteligente você retira no final, que é a finalização. Aí você finaliza com escova ou prancha. Mas isso é independente. Tem aquelas clientes que não gostam de retirar o produto. Aí elas podem ir para casa com o produto para retirarem depois de 3 dias, como elas costumam fazer. Mas não tem problema você passar os 3 dias como retirar no mesmo dia, tá? O resultado é para ser o mesmo. Isso não é para mudar. Os 3 dias que ela disse que vai ficar mais liso, não, isso é só mito. Se você fez o trabalho direitinho, ele vai alisar e pode retirar no mesmo dia. A escova inteligente, vocês viram que é bem simples, né? Por que eu falei logo do relaxamento e logo em seguida da escova inteligente? Porque o próximo procedimento é a escova definitiva ou texturização. Escova definitiva ou texturização. A escova definitiva ou texturização, gente, é aquela escova que não volta nunca mais, vai ficar liso. O que é que a gente vai fazer? Paulo, mas ele vai ficar liso para sempre? Não, gente, a raiz cresce. Ele fica liso onde foi usado o produto. Onde não tem o produto, que é a raiz, quando ela crescer, vai voltar a raiz natural, tá? Vai voltar a raiz natural. Qual é o passo a passo da escova definitiva? Tá falhando, Paulo. Tá ruim, Paulo, pra ouvir. Tá travado? Travou. Vocês Tá estão conseguindo me falhando. ouvir? Vocês Agora conseguiram... voltou. Pronto, Agora vocês sim. conseguiram entender até que parte? Nenhuma. A última parte que vocês entenderam foi o quê? A escova definitiva que tu ia começar a falar. E quando tu começou a fazer uma pergunta, começou a travar, parecendo um ET. Pronto, a escova definitiva, vocês vão utilizar o mesmo passo a passo do relaxamento. O mesmo passo a passo do relaxamento. Só que onde é que a gente para? Quando termina o neutralizante, você retirou o neutralizante, aí você vai, o próximo passo. Seca 90% o cabelo. Ó, é o mesmo passo a passo do relaxamento. Quando retirar o neutralizante, você seca 90% do cabelo. Seca 90% do cabelo. Aí lá no nosso passo a passo da escova inteligente, não tem essa mesma parte de secar 90% do cabelo? Aí você continua com a inteligente a partir daí. Ou seja, é o relaxamento mais a inteligente, tá? Aí você faz todo o processo da inteligente depois. Aí fica uma escova definitiva ou texturização. O que é que vai mudar? É que se eu fosse fazer um relaxamento e um inteligente, eu iria lavar 2 vezes. E aqui não. Eu fiz todo o relaxamento, lavei antes, fiz todo o processo bonitinho.
Quando eu retirar o meu neutralizante, eu já vou secar 90% e vou aplicar a minha inteligente. Eu já não lavo de novo, tá? Aí eu faço todo o processo da inteligente, aí eu tenho uma escova definitiva. Deu para entender? Como é o passo a passo? Deu. Uhum. Por isso que eu disse a vocês que ia fazer o do relaxamento e depois o da inteligente. Porque os dois juntos são a escova definitiva ou texturização. Vai ficar faltando pra gente os passo a passos de botox, escova orgânica, permanente afro e redução de cachos, tá? Esses passo a passos eu vou dar para vocês na próxima aula, para não ficar muita coisa, para não confundir vocês. Certo? Vocês têm alguma dúvida sobre algum assunto de hoje? Alguma pergunta? Não? Não. Kelly, quer falar? Deixa eu ver se eu entendi a respeito da escova definitiva. É o mesmo procedimento do relaxamento, só que quando eu retiro o produto do alisamento, eu não passo neutralizante. Eu seco e passo a inteligente. Não, vamos lá. É depois do neutralizante, após tu retirar o neutralizante, é que tu vai secar 90%. Tu só não vai lavar de novo. Retirou o neutralizante, tu já vai secar 90% para aplicar inteligente. Tá. Certo? Mas tem que ter a neutralização, sim. Ok? Eu achei estranho, porque sem o neutralizante, né? Tem que ter. É após o neutralizante. Só isso mesmo, a minha dúvida. 90%. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Não. Oi, pode falar. Tá me escutando? Tô sim. É porque faz um tempo, né, que eu tava sem participar das aulas, porque eu tava sem telefone. Mas quando é que vai voltar? Tem alguma previsão? Pronto, Amanda. Tá previsto para a última semana de julho desse mês, para o começo de agosto, tá? O mais certeza é retornarmos no começo de agosto, se Deus quiser. Se não piorar tudo, as escolas vão abrir no começo de agosto, primeira semana já. Tá bom. Aí a gente vai voltar do corte ainda, né? Volta pro corte. Aqui é só um complemento para vocês. A gente volta pro corte. Certo? Onde parou? Esse dia, eu não vou poder mexer tão cedo. Pois a gente vai voltar pro corte sim, sem problemas. Tá certo. Tá bom. Gente, então por hoje é só, tá? Até a próxima semana. Um beijo para todo mundo. E tô com saudade. Espero logo voltar para as aulas normais. Também, não vejo a hora. Beijos. Tchau. Beijo, tchau. Tchau.